Bem, queridos alunos da Escola de Paternidade e Filiação, sejam bem-vindos ao nosso curso online aqui da IPF. Estamos estudando o módulo Salvação da Escola de Filiação, na primeira matéria, Encontre a Pérola de Grande Valor. E nesta continuação nós vamos ver quem é Deus, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, quem é o diabo e como ser salvo. Para acharmos essas respostas, querido aluno, primeiramente é importante compreendermos que o ser humano não tem o poder de criar coisas do nada. Só Deus tem esse poder. Eu posso citar como exemplo um homem que deseja ser mulher. Ele não conseguirá ter seios biológicos. No máximo, ele poderá copiar a mulher colocando silicone sobre a pele. E jamais conseguirá produzir óvulos naturalmente. Ou seja, produzir a vida a partir do nada. Lembrando que nós estamos vendo quem é Deus. Deus, ele é criador. Essa característica é só dele. Nenhum outro ser na humanidade, na Terra, debaixo da Terra, vai ter essa característica de criar alguma coisa. Aí talvez você vai me dizer assim, mas reverendo, o ser humano inventou o telefone, inventou a energia elétrica. Não, ele não inventou, ele descobriu ou ele copiou de alguma coisa que já estava pronta na criação, como nós vamos ver nesta matéria. Então, o primeiro ponto, Deus é criador. Apesar desse ser humano, querido aluno, ele não ter esse poder de criar como Deus cria, quando ele se inspira observando a criação de Deus, ele consegue copiar, ele consegue inventar e, ainda que de forma limitada, ele pode, com as suas invenções e criações, demonstrar a criação de Deus, demonstrar o poder de Deus. Então veja, o ser humano ele é limitado para criar. No entanto, aquilo que ele supostamente cria, vamos pegar o exemplo do avião, vamos pegar o telefone, vamos pegar aí o trem que transporta tantas pessoas de maneira veloz. Quando ele cria essas invenções, ele consegue demonstrar a própria criação de Deus. Ele consegue demonstrar o poderio de Deus, porque ele está copiando de Deus. E de alguma maneira ele viu em Deus essas coisas. Assim como o ser humano criou a rede elétrica, inspirando-se aí no sistema nervoso humano. Ou ainda a rede de água e esgoto, baseando-se no sistema digestivo. Você pode ver aí na tela uma comparação. O sistema digestivo humano foi o que inspirou os homens, que estudaram o corpo humano e viram ali como que funciona, todo o sistema digestivo, por onde entra o alimento, onde é filtrado esse alimento, separando proteínas, separando do veneno, enfim, e por onde que sai aquilo que não serve para o corpo humano. E aí então surgiu a rede de água e esgoto. Surgiu essa rede que, se você for observar, é uma criação maravilhosa, é uma invenção maravilhosa do homem. Imagine que são muitos encanamentos funcionando ao mesmo tempo em vários lugares sem falhas, às vezes uma falha aqui, outra lá, mas de maneira geral é algo muito extraordinário. Por que o ser humano conseguiu inventar o sistema de rede de água e de esgoto? Porque ele olhou para dentro do corpo humano que foi criado por Deus. Se olharmos mais atentamente para as invenções humanas, nós obteremos a certeza sobre a existência de Deus. Então veja que a criação humana, as invenções humanas, elas não desmentem Deus. Como muitos tentam falar que a ciência vai desmentir Deus. É ao contrário, na verdade, quando você olha para as invenções do homem, você tem mais ainda a certeza de que existe um Deus e que ele é poderoso. Quando você olha para a rede elétrica, por exemplo, meu Deus, tantos fios, em todas as casas tem equipamentos funcionando agora, luzes acesas, e você aperta um botãozinho e a luz já acende, você aperta outro botãozinho e você liga um eletrodoméstico. De onde você acha que o ser humano, tirou a inspiração para criar a rede elétrica? Ele olhou novamente para o corpo humano. Ele olhou para que parte do corpo humano? Ele olhou para o sistema nervoso, São muitos fiozinhos que nós temos no nosso corpo, os nervos, que levam a eletricidade para o corpo todo, que levam a energia para o corpo todo, os impulsos eletrônicos, vamos dizer assim, os impulsos elétricos, os impulsos nervosos que nos fazem agir, a mão se movimentar, o corpo se movimentar. Então o ser humano estudou o corpo humano e, inspirado no corpo humano, ele criou a rede de energia elétrica.
Então, olhando as invenções do homem, nós conseguimos obter a certeza sobre a existência de Deus e sobre a sua criação que inspirou o homem, inclusive revelando com as suas invenções a tricotomia humana e a trindade divina. Talvez você diga, querido aluno, reverendo, o que é isso? Tricotomia, trindade? Nós já vamos ver mais à frente. Mas por enquanto eu quero que você grave que, olhando para a invenção do homem, é possível ver também a trindade divina e a tricotomia humana. Para nós entendermos melhor sobre isso, nós vamos assistir agora um pequeno vídeo onde um cientista, um estudioso, um professor de teologia, ele fala sobre a presença da tricotomia na natureza. Assista. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Bem, querido aluno, você acabou de assistir o depoimento desse cientista, né? Você viu que interessante como que a tricotomia está presente em tudo, né? Você pega a água, por exemplo, são 3 estados. Você pega o espaço, são três formas. Tudo tem 3 situações diferentes de se manifestar. E por que você acha que está revelado na natureza a tricotomia? Porque Deus é trino. Deus é um Deus trino e Ele colocou a assinatura dele, como disse aí esse cientista, na natureza, né? Assim como colocou em nós, seres humanos, e nós vamos ver isso já já. Mas o ser humano também se inspirou em Deus. Veja que o homem criou o computador se inspirando na trindade humana. Primeiro eu preciso que você entenda que o homem criou o computador se inspirando na trindade humana, corpo, alma e espírito. Que por sua vez, a trindade humana foi criada à imagem e semelhança da trindade divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está vendo aí na tela uma imagem que representa a trindade divina, que foi a cena do batismo de Jesus Cristo. Veja que Jesus ele está nas águas, né, sendo batizado em corpo, ok? Em um corpo humano. Quando ele é batizado, uma nuvem brada dos céus, que é a voz do Deus Pai dizendo, este é meu Filho amado, em quem me alegro, né? E ainda quando ele está sendo batizado, quando ele sai das águas, pousa sobre ele o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba. Então nós vemos ali a presença da trindade divina, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E o homem criou o computador se inspirando na trindade humana, corpo, alma e espírito, que por sua vez foi criada à imagem e semelhança da trindade divina. Para entendermos melhor, vamos a cada um destes pontos, para entendermos essa imagem e semelhança. Você está vendo agora na tela o computador, ok? Você está vendo aquela parte de fora do computador, a parte externa, que nós podemos ver a olho nu, que é chamado aí no inglês de hardware, ok? Que são os fios, os chips, todos os componentes, né? Que dá para você tocar, que dá para você manusear. Isso é o hardware. O que seria isso? Seria o corpo, né? Do computador.
seria comparado ao nosso corpo, ou a Jesus, no caso do Deus Filho. Então, no computador chama-se hardware, ok? Essa parte, que é a parte que dá para tocar, né? É a parte que dá para ver. No caso do ser humano, se chama corpo, é o nosso corpo. No caso da Trindade Divina, seria o Deus Filho, porque é aquele que se encarnou, é aquele que se incorporou dentro de um corpo humano. Na segunda imagem na tela você está vendo uma imagem que representa vários softwares de computador. A palavra inglesa, né, para programa, ok? Você sabe que o computador, ele só porque tem fiozinhos e chips, ele não vai funcionar, ok? Para que ele possa funcionar e ser útil, ele necessita de programas, ok? Que é chamado na língua inglesa de software. Por exemplo, software para assistir vídeos, software para ouvir áudios, software para calcular, software para fazer planilhas. Então, esse software seria o que então? A mente do computador. É o que faz o hardware pensar. O hardware, sem o software, ele não pensa. Ele é um objeto inútil, inanimado, sem vida, que não presta para nada. Mas a partir do momento que eu instalo, né, um software, ou seja, uma mente dentro desse hardware, ele passa a ter vida, ele passa a pensar. Claro que no caso do computador, ele precisa ainda do comando humano, mas ele vai pensar, ok? Então o software, no caso do computador, se refere à mente humana, ou seja, à alma do ser humano. E no caso aí da Trindade Divina, seria o Deus Pai, a mente que comanda todas as coisas, a mente criadora que criou todas as coisas. E para completarmos esta concepção da Trindade Divina em relação com a tricotomia humana, baseando-se que o homem também enxergou isso e criou o computador, nós vamos falar da última parte do computador, que é a BIOS. Você está vendo na sua tela uma imagem que representa a BIOS. Os programadores que trabalham com informática, eles conseguem acessar a BIOS do computador, que é uma parte interior, ok? Que não é vista a olho nu, ok? Tem que ter códigos para entrar. E quando você entra ali na BIOS, você vai ver muitos códigos. São trilhões e trilhões de códigos, números, né? Cálculos acontecendo ali naquele momento, para que você assista um vídeo, para que você veja uma foto, para que você acesse algum site, enfim, para que o teu computador pense. Quem é a BIOS? A BIOS é o computador de verdade. A grande verdade é isso. A BIOS é quem o computador é de fato. Você não está vendo a BIOS. Quando você está vendo uma foto na tela do seu computador, quando você está vendo um vídeo, você não está vendo a BIOS, mas ela está lá presente, né? Invisível aos seus olhos, mas ela está lá para que você consiga acessar tudo que é no computador. Então ela se refere ao quê? Ao espírito do ser humano. Nós, seres humanos, não somos nem almas e nem somos corpos. Nós somos espíritos. Somos um espírito que moramos dentro de um corpo e temos uma alma para pensar, ok? E no caso da Trindade Divina, se refere ao Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado ao mundo e hoje habita entre nós. Porque quando o Deus Pai enviou Jesus, Jesus executou o plano da salvação. Quando ele foi voltar para o céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. E ele enviou no dia de Pentecoste, e o Espírito Santo desde então está sobre a terra conosco. Então, concluindo aqui sobre a imagem e semelhança, sobre que às vezes você tenha dúvidas se realmente existe a Trindade Divina, se realmente existe a tricotomia humana, então eu estou usando algo que o próprio homem inventou para te mostrar que não é loucura isso, ok? Da onde você acha que o ser humano tiraria a ideia de criar um equipamento tão maravilhoso como é o computador, ok? Com 3 partes, hardware, software, né, e a BIOS, ok? Se ele não se inspirasse em alguma coisa. Então, no que foi que ele se inspirou? No ser humano. Ele se inspirou, ele olhou para a gente e viu que nós somos um espírito, que ninguém vê esse espírito, mas somos um espírito, ok? Que está morando temporariamente dentro de um corpo, ok? E que temos uma alma, uma mente que pensa, né? Que reconhece as coisas, que discerne o vermelho do azul. Então, o ser humano estudou o ser humano, criou o computador. Só que quando ele olhou para o ser humano, talvez ele nem se apercebeu de que o ser humano também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bem, uma vez que nós entendemos isso, nós vamos ler alguns textos bíblicos agora que vão nos provar que a Bíblia fala sobre a tricotomia humana e sobre a Trindade Divina. Veja o que a Bíblia diz.